Boa noite a todos. É com muita alegria, meus amigos, que estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e hoje é a primeira segunda-feira de setembro, meus amigos. Hoje já é dia 4 de setembro, né? Estamos aí na Semana da Pátria. Que a nossa pátria seja abençoada, né? E para essa semana bendita, né? Essa oportunidade que nós tivemos de nascer nesse pedacinho aqui, né? Desse planeta imenso, o Brasil. Nós estamos aqui para mais um Evangelho online. Gratidão a todos os nossos amigos que estão aqui conosco na nossa sala virtual e os que nos assistirão posteriormente. Como é de costume, eu vou convidar o nosso amigo Ronaldo, que irá fazer para nós a leitura do nosso pequeno grande livro, né, Ronaldo? Caminho, Verdade e Vida. E hoje o Ronaldo vai estar com a lição Companheiros ou Programas? Companheiro. Eu esqueci. Isso mesmo. É, Companheiro. Companheiros, né, Ronaldo? Isso. Isso mesmo. Seja bem-vindo, Ronaldo. Por Obrigado, boa noite gentileza. a todos. Boa Agradeço a noite. oportunidade de podermos estarmos aqui reunidos em comunhão com o mesmo objetivo em Cristo Jesus. Ô companheiro, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Jesus, Mateus, capítulo 18, versículo 33. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente, em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como o princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde, encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só Pai que é Deus e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam, santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observe em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Use a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Caminho, Verdade e Vida, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Obrigado. Nós que agradecemos, Ronaldo. E vamos agora, meus amigos, para a nossa vibração, né? Vamos fazer a nossa oração de abertura. E hoje eu vou tentar fazer para vocês, né? Porque sempre que eu começo a fazer, eu dou uma perdida nessa oração e é a minha de coração. É a prece de Cáritas, para que possamos, nessa hora de meditação dessas palavras, que é tão linda, que nos dá força na caminhada, que nos momentos mais difíceis da minha vida, eu sempre me agarro a essa oração. E que ela abençoe o nosso orador da noite, que ele seja amparado, iluminado, que ele tenha toda a calma, todo o discernimento, para que ele possa realizar o estudo que ele tanto preparou com todo amor e carinho. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai,
Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vós não conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja e assim será. E assim está aberta a nossa reunião, e eu convido agora a nossa amiga Odília, que irá realizar para nós a leitura do Evangelho. Seja bem-vinda, Odília. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Tá certinho aí a leitura para você? Tá sim, tá tranquilo. Uhum. Vamos lá, deixa eu só afastar aqui um pouquinho para eu poder enxergar. Pronto. Ok, vamos lá. Para os médiuns. Item 9, prefácio. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e que em toda parte penetrasse a voz dos espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Com esse objetivo é que os espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra e a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades e de todas as condições, nos homens como nas mulheres, nas crianças como nos velhos. É um dos sinais de que chegaram os tempos preditos. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, ortogou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médios são os intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligível. Santa é a missão que desempenham, visto ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna. Santa é a missão, estou repetindo, santa é a missão que desempenham, visto ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna. Como intérprete do ensino dos espíritos, tem os médios de desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprimam as faculdades, porquanto os que enveredam por mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 9, coletânea de preces espíritas. Obrigada. Nós que agradecemos, Odília, muito obrigada. E agora, meus amigos, eu quero convidar o nosso amigo, né, trabalhador. Nós ainda estávamos
brincando aqui na sala, né, rindo, né, do fato. Eu pensei, você é de todas as casas, né? Então, o importante é isso, é a gente poder estar conhecendo o espiritismo, né? E cada casa tem seu jeitinho, e hoje nós temos aqui, para nossa alegria, o nosso amigo Edgar Ajax. E ele vai falar de um tema muito importante, que é a mediunidade. Seja bem-vinda, Edgar, a sala é sua, fica à vontade, meu amigo. Muito, muito, muito obrigado pela oportunidade, viu, de estar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Certinho, Edgar. Eu vou só te contar um Con- segredo. Conte o Eu vou segredo. deixar gravado aqui. Como eu tinha feito a propaganda semana passada, meus amigos, Ah, seria a Renata que estaria aqui conosco. E há tempo que eu venho namorando, assim, falei, ai, gente, será que se eu convidar o Edgar, ele não vai fazer um estudo para nós, tudo? E a Renata teve um imprevisto, ela falou, Tânia, o Edgar vai no meu lugar. Eu falei, vai. Então, mas você, nada é por acaso. não é por acaso, e a sua fala me consola o coração, porque eu tinha uma fala no centro sábado, que eu também tive um imprevisto e não pude, Olha lá, acontece. entendeu? Então é assim, uma coisa, um pelo outro. Eu fico muito feliz. Sim. E seja bem-vindo. E que não seja a primeira, né, Ana? Isso, Ai, Edgar. Muito obrigado mesmo, vocês, gratidão. assim, vocês dão uma grande oportunidade para a gente, porque quem se arrisca a falar alguma coisa, algumas palavras, fala primeiro para si próprio, né? E depois para outras pessoas, porque o primeiro que ouve é a gente mesmo, né? E então é uma oportunidade também da gente rascunhar alguma coisa e aprender ou reaprender ou tentar de alguma maneira aperfeiçoar alguma coisa, né? A gente está sempre aprendendo. O espiritismo ele é amplo, tanto na parte religiosa, na parte científica, quanto filosófica. Então é difícil alguém que possa dizer, né, que compreende o espiritismo na sua totalidade. A gente, na verdade, se esforça um pouquinho para conhecer, às vezes, um pedacinho assim, né? Com exceção daqueles que participaram da codificação com Kardec na França e reencarnaram no Brasil, que são os expoentes do nosso movimento, a grande maioria de nós está na primeira encarnação no Espiritismo, né? Então, isso significa que a gente traz na alma e no coração muitas coisas ainda que foram construídas ao longo dos milênios, né? Por aprendizados de outras religiões, né? E isso deve ser motivo para nós, não de tristeza ou de negação, mas de agradecimento a Deus e a Jesus, né? Porque à medida que a gente vai evoluindo e progredindo, a gente vai tendo a oportunidade de avançar cada vez mais no aprendizado. Dizer ainda que é impossível falar do cristianismo, né? Pelo menos do cristianismo que nós entendemos hoje, enquanto espíritas, né? Sem agradecer, por incrível que possa parecer, né? Mas sem agradecer as religiões tradicionais. Que nós aprendemos a falar de Jesus, bem ou mal, foram com as religiões tradicionais. Se hoje nós temos uma outra leitura disso, isso se deu porque começou uma semeadura lá atrás, né? Então é importante isso também. E quando a gente vem falar de mediunidade, nós estamos falando de um fenômeno que não é do movimento espírita, que não é dos espíritas, mas que é da humanidade, que é do ser humano, e que passou por muitos povos e culturas ao longo dos tempos, né? Basta dizer que se não fosse a mediunidade, por exemplo, Moisés não teria tido condições de escrever lá as tábuas da lei, né? Ele tinha uma mediunidade de audiência. Então, quando ele ouve Deus falando com ele, né? Ele tem a oportunidade de despertar para algumas verdades que naquele momento eram fundamentais para aquele povo. E assim foram grandes outros fenômenos ao longo da história. E eu gosto de lembrar sempre do Dr. José Ramon Ribeiro, que trabalhou muitos anos na Nova Era, aos sábados. Eu tive a oportunidade de frequentar um pouco as reuniões dele, e ele falava sobre o ecumenismo mediúnico.
né? E eu sempre ficava com isso na cabeça, o que que é o ecumenismo mediúnico, né? Até o dia que eu compreendi que a mediunidade, que não é do espiritismo, mas é da humanidade, essa capacidade de intercâmbio com o invisível, né? Ou com aquilo que é imaterial, com o mundo espiritual para nós, né? Essa capacidade, ela permitiria que o nosso Pai, o Criador, pudesse envolver toda a humanidade, cada um ao seu modo, por meio deste canal. Então, como é isso? Tem um livro que eu gosto muito de um autor espírita que chama Hermínio de Miranda. Ele tem um livro muito conhecido que chama Diálogos com as Sombras, que é um livro para doutrinadores, mas tem um outro que não é tão conhecido, mas que é interessantíssimo, ele é bem grande assim, chama Diversidade dos Carismas. Quando eu li a capa desse livro, eu pensei, ora, por que será que o Hermínio de Miranda está usando uma terminologia que não é do Espiritismo? É uma terminologia da Igreja Católica. Hã? Quando, por exemplo, um católico da renovação carismática, ele se diz falar em línguas e pelo Espírito Santo e etc., ele está apresentando ali o carisma dele para os católicos, né? Quando um outro sacerdote da igreja, por algum motivo, tem condições de enxergar o futuro de alguém, ele também tem o carisma dele para os católicos, né? Então não se usa a palavra mediunidade, se usa a palavra carisma, né? Que na verdade é a mesma coisa. Diferença se dá pela forma como nós entendemos o fenômeno, estudamos o fenômeno, né? Mas é a mesma coisa. Então, um médium católico, um médium evangélico, um médium espírita, um médium umbandista, enfim, um médium de uma religião de matriz africana ou um egípcio, quer dizer, todos têm possibilidades mediúnicas praticamente idênticas. O que vai variar de uma condição para outra, de uma cultura para outra, e também especialmente para nós espíritas? É a finalidade que nós damos para o fenômeno da mediunidade. Mediunidade para nós espíritas não é simplesmente ter acesso ao mundo invisível, seja pela clarividência, seja pela audiência, seja pelo fenômeno da incorporação, da psicografia, né? Não é. Para nós espíritas, toda e qualquer mediunidade tem que estar alicerçada e baseada em Jesus. E o que isso significa? Todo intercâmbio mediúnico tem que ter a finalidade da caridade. Nada de curiosidade. Hã? Então, acho que essa é a primeira questão que nos deve tocar o coração. Porque, muito provavelmente, nós que somos médiums nessa existência, nós já fomos em outras existências também. E, muito provavelmente, exercemos essa mediunidade de uma maneira mais distante da caridade, com finalidade, talvez, comercial. Né? Quantos de nós não utilizou da mediunidade para se beneficiar pessoalmente? Vendendo alguma orientação, né? Vendendo alguma observação. Tudo isso nos faz pensar que a mediunidade sempre foi um convite do Criador, do mundo invisível, para o progresso da humanidade. Em alguns momentos, nós deturpamos esse fenômeno, como ainda fazemos, às vezes, nos dias de hoje, sem perceber. Né? Por quê? Porque é muito comum, especialmente na fase do desenvolvimento mediúnico, onde nós estamos ali, quando existe uma mediunidade ostensiva, seja conosco ou com alguém que está próximo a nós, é muito comum o encantamento. Né? Porque, nossa, é uma capacidade, né? Ele pode me trazer um recado de um ente querido. Quem não quer um recado do ente querido? Todos nós. E não há mal nenhum nisso. Né? Mas o risco é que a gente permita que esse intercâmbio se transforme em algo menos importante ou menos sério, se não a caridade. Então, o que deve balizar todo o fenômeno mediúnico é o Evangelho de Jesus, é a caridade,
é o propósito, é a finalidade útil. Ah, eu vou colocar a minha capacidade magnética de cura, né, a serviço do evangelho. Então eu vou aplicar os passos lá na casa espírita onde eu participo, né? É lógico que nós estamos falando de uma doutrina, que é o caso da doutrina espírita, que nos dá um aparato de informações filosóficas e morais e também científicas sistematizado que nos permite muita segurança no exercício da mediunidade. Seja na possibilidade de estudar o fenômeno e também de exercitar o fenômeno dentro do contexto da casa espírita, né? Baseado nessa condição moral que é a caridade, né? Então, isso nos é muito interessante. Significa que nós temos hoje, no movimento espírita, plena capacidade de observação do fenômeno mediúnico, de acolhimento daqueles médiuns que estão chegando, de orientação mediúnica? Não. Nós ainda temos muito a desenvolver, seja em termos de estudo para compreensão do fenômeno, seja em termos de prática, porque não basta só estudar sem praticar. E aí eu vou fazer até um parênteses aqui, né? Para cada um de nós, a mediunidade se manifesta com uma intensidade e com uma necessidade. Existem aqueles irmãos nossos que já nascem, já desde da adolescência, se demonstram com uma mediunidade muito ostensiva, podendo levá-lo, inclusive, a condições de tratamento psiquiátrico seríssimo, a depressões, a crises de ansiedade, a crise de pânico. E aí, muitas vezes, esse que está chegando à casa espírita, né, nós ainda não estamos tão preparados assim para lidar. Eu mesmo tive a oportunidade de ter contato com fenômenos de companheiros nossos do movimento espírita, de idades diferentes, em épocas diferentes e em casas espíritas diferentes, com desafios enormes, inclusive para os dirigentes do movimento, para dirigentes de grupo, né? Por quê? Porque cada vez mais a forma como a mediunidade se expressa vem também se modificando. Então, vejamos, para dar um exemplo mais prático, nós já tivemos a oportunidade de experienciar um rapaz com 14 ou 15 anos de idade, com a mediunidade psicofonia extremamente ostensiva, de evidência ostensiva também, chegando à casa espírita à beira da loucura. E aí a gente precisa ter o alargamento da visão e da compreensão de que nem tudo se dá para abraçar e abarcar dentro do espiritismo. Porque uma mediunidade ostensiva dessa forma, com um processo de obsessão complexo por detrás, necessita de outros recursos que vão além dos recursos que a casa espírita é capaz de oferecer. Muito provavelmente essa pessoa, esse médium vai precisar de apoio terapêutico. Nós vamos conduzir ou indicar esse médium para análise. Por quê? Porque não existe mediunidade desequilibrada, existe médium desequilibrado. Então nós precisamos equilibrar esse indivíduo de uma forma mais ampla. Também, muitas vezes, num caso extremo como esse que eu estou colocando aqui, somente encaminhar esse companheiro para o estudo da mediunidade em um grupo de Cohen não é suficiente. Porque ele vai sentar na reunião do Cohen e vai começar a ser lido todas aquelas observações da Federação Espírita, do Kardec e de todos os outros que estudam a mediunidade, só que ele não vai dar conta de estar sentado naquela reunião. Ele não vai suportar mediunicamente aquela reunião. Então, vejam, é um trabalho que vai muito além da teoria. Ele precisa, sim, que exista por detrás desse acolhimento do médium que chega à casa espírita, né?
É preciso que haja um absoluto sentimento fraterno diante do desequilíbrio que muitas vezes se apresenta. E muitas vezes, como nós não estamos preparados, ou não estamos disponíveis, ou achamos um desafio muito grande, né? Nós afastamos esse companheiro do centro espírita. Isso é mais comum do que se imagina. E aí esse companheiro vai buscar outros recursos, em outras religiosidades. E talvez vai encontrar o equilíbrio que ele necessite, mas talvez não. Então, veja, falar de mediunidade com Jesus vai muito além de se estudar ou compreender o fenômeno em todos os seus detalhes. O estilo da mediunidade que se apresentava no movimento espírita há 40 anos atrás é completamente diferente do estilo da mediunidade que se apresenta hoje. E antes disso também. Vou dar um exemplo simples para vocês. Sacramento, Minas Gerais, Fazenda Santa Maria, entre Sacramento e Conquista, o segundo centro espírita mais antigo do Brasil, fundado por senhor Mariano, tio de Eurípides Barçanufo. O senhor Mariano recebia os chamados loucos lá. Não é à toa que Chico Xavier falava, olha, se você estiver passando por algum problema de depressão, algum problema de ordem emocional, busque os ares de Santa Maria, porque os ares de Santa Maria curam. Hã? Quem que eram esses loucos que chegavam para ser tratados pelo senhor Mariano? Eram os médiums, em desequilíbrio profundo, talvez com uma obsessão ostensiva, onde esse processo, por falta de orientação, por falta de trabalho, por falta de direcionamento, se tornou uma patologia psiquiátrica. Saiu do espiritual e atingiu as questões neurológicas. Como que o senhor Mariano lidava com isso? E muitos ali chegavam acorrentados, amarrados, porque eram tidos como violentos, né? Primeiro, o senhor Mariano mandava desamarrar todos eles. E isso não acontecia só lá, não. Isso acontecia aqui perto de Rifânia também, ali no Alto Porã. Tem muita história por aí, em Pedregulho, né? Então, mas para alguém, algum dirigente espírita, ter uma ação como essa, ele precisa ter uma conduta moral, assim, intocável. Né? Coisa que a maioria de nós não tem. Mas vamos voltar lá no exemplo do senhor Mariano. Ele colocava muitos médiums nessa condição de profunda obsessão debaixo das águas da cachoeira. E se a gente disser isso hoje, nós vamos falar, nossa, mas não tem nada a ver com o espiritismo, nós vamos levar uma pessoa lá debaixo da cachoeira para tomar um banho de cachoeira? Mas ele fazia isso balizado nas informações dos espíritos e na obra kardeciana. Talvez um olhar desavisado vai pensar assim, mas esse tipo de recurso é utilizado por outras religiões que também trabalham com o fenômeno da mediunidade, como as religiões africanas, que vão à natureza, etc. Isso não é do espiritismo. Né? Será não? Será que não? Ou será que nos falta maior aprofundamento na história do próprio espiritismo e de como funciona, por exemplo, a nossa estrutura magnética e como que essa estrutura magnética em contato com a água da natureza, que também tem o seu magnetismo próprio, o que isso provoca em termos de reação. Eu estou dando só um exemplo para dizer o seguinte, na seara da mediunidade, mesmo nós espíritas, que muitas vezes nos colocamos como aquele movimento que melhor compreende o fenômeno da mediunidade, porque tem esse processo permanente nos nossos estudos, nas nossas reuniões, né, o intercâmbio, ainda assim, nós ainda somos, muitas vezes, infantis. Seja na orientação, seja no acolhimento, e seja no direcionamento. Muitos dos nossos companheiros não sabem nem que está com a mediunidade aflorada. Quantos outros de outras religiões buscam o espiritismo porque está em desequilíbrio também? E chegam lá no atendimento fraterno e dizem assim, olha, eu não sou espírita, sou católico, sou evangélico, mas está acontecendo isso comigo, eu estou ouvindo barulho, eu estou enxergando tal coisa, eu não durmo à noite. E qual é o nosso posicionamento diante deles? Nós vamos sugerir que eles façam um Cohen?
Aí nós vamos estar fazendo um proselitismo, nós vamos obrigar essa pessoa que é de outra religiosidade, né, a se tornar espírita, senão nós não vamos ajudá-los. Mais ou menos isso, né? Eu estou colocando essas questões mais para que a gente possa buscar reflexão sobre a nossa própria experiência no movimento, né? Do que no sentido de trazer alguma verdade ou aprendizado, né? A ideia é mais que para que a gente possa refletir, né? Uma outra experiência que nós tivemos também muito interessante foi ainda com a doutora Mariluza Vasconcelos, lá em São Paulo, na reunião mediúnica dela, às terças-feiras. Ela que é uma médium bem conhecida no movimento espírita, até internacionalmente, trabalha com a pintura mediúnica, com a equipe espiritual do Tomás Antônio Gonzaga, né, dos Inconfidentes. E ela tem uma reunião de terça-feira lá, onde alguns médiuns, inclusive ela, estavam desenvolvendo, à época, quando eu participei, a mediunidade de leitura de fatos do futuro. Então, seria uma evidência futura, vamos dizer assim. O que eles faziam? Esse médium narrava o que estava enxergando, os quadros que ele estava enxergando na reunião, sabia-se que aquilo era algo que iria acontecer no futuro. Ela pegava esse relato que estava ali, registrava aquilo, registrava no cartório, e aí passava um mês, 2 meses, 3 meses, aquilo acontecia. Por exemplo, quedas de aviões e outras coisas, né? Então, qual que é o olhar para esse fenômeno? Bom, ali estava se trabalhando o espiritismo científico. Ali, então, a ideia era a comprovação do fenômeno mediúnico. Estava se fazendo um trabalho no aspecto científico do espiritismo, diferente desse que eu coloquei primeiramente, que é do religioso, do acolhimento, do fraterno, né? Parece que deu uma travadinha, vocês estão me ouvindo? Normal, Edgar, pode Estão me ouvindo? continuar. Tá. Então vejam, são questões que precisam estar sempre vivas no nosso cotidiano, dentro das casas espíritas, para que a gente possa, cada dia mais, ampliar as nossas reflexões e buscar possibilidades. Tanto para nós, que sofremos muitas vezes com o impacto de uma mediunidade ostensiva, seja conosco ou com algum familiar, quanto para aqueles que a gente espera receber dentro da casa espírita. De tudo isso, o que me chama muito a atenção? Perceber que a mediunidade, ela se dá do mundo invisível para o mundo material, como dizia o Chico, o telefone toca de lá para cá. Então, não é a gente que define esse processo. A mediunidade, eu costumo dizer que é como uma torneira. Em alguns momentos ela goteja, em outros ela está mais aberta. Mas o médium que é médium, ele é 24 horas por dia, tá? Não é um botão de liquidificador, ou quando a gente senta lá na reunião mediúnica, a gente liga e sai de lá, a gente desliga. Pelo contrário, talvez os desafios da mediunidade eles ocorram muito mais fora da casa espírita do que dentro. Acho que é uma questão que a gente precisa também ter essa consciência. Como eu já disse, não existe mediunidade desequilibrada, o médium é que está. Então, talvez os recursos do espiritismo somente não são suficientes. Você precisa indicar para esse médium, talvez, o auxílio de um acompanhamento terapêutico, tá? Em alguns casos, inclusive, medicamentoso, dependendo da situação. Se isso já estiver muito impregnado no psiquismo desse médium, ele pode já estar numa condição onde ele necessite, sim, de um tratamento psiquiátrico. E não há mal nenhum nisso, né? A ciência está aí para isso, os médicos estudam e é para contribuir com a humanidade. O que não pode é a gente permitir que um irmão desse se perca no desequilíbrio e se suicide, por exemplo. Né? Que seria uma condição muito mais grave. Então, saber dosar isso e saber perceber quem é esse irmão que bate a porta da casa espírita é fundamental. Por exemplo, dando um outro exemplo. No passado era muito comum reuniões mediúnicas, e ainda existe hoje, como a gente chama, reuniões de pronto-socorro.
onde os nossos irmãos desencarnados ainda não sabem que desencarnaram, desencarnaram numa condição, talvez, de sofrimento, então precisam ser direcionados, tiveram um acidente de carro, então ainda não se perceberam no mundo invisível, né? Ainda estão ali, de repente, indo trabalhar e não sabem, né? Olha, ninguém me enxerga, ninguém me vê e tal. Então, eles são levados. É o pronto-socorro. Nós estamos falando de uma categoria de espíritos, desse que eu quero dizer agora, que está muito próximo a nós. Né? São irmãos nossos, que não são espíritos ligados à profunda maldade, mas também não são espíritos angelicais, mas são espíritos que estão na marcha do progresso, né? Semelhante a nós, com qualidades e defeitos e tal. Então, são levados à reunião, para o diálogo fraterno, e são encaminhados. Né? Muitas vezes incorporam em um médium e são encaminhados. Essa é a estrutura da reunião mais comum que existe, né? Que é o pronto-socorro. Hoje, no processo onde nós estamos vivendo algo muito intenso na evolução do planeta, nós estamos vivendo a chamada transição planetária, tá? A necessidade do trabalho mediúnico, ela se dá de outras formas, tá? Existe a necessidade, por exemplo, do atendimento de irmãos em condição um pouco mais embrutecida, muitas vezes, nas reuniões. E para o atendimento a esses nossos irmãos, se faz necessário também um estudo específico. Se faz necessário um estilo mediúnico específico. O que eu quero dizer com isso? Nós temos uma frase quando as pessoas começam a desenvolver a mediunidade que é muito comum nas mais diversas casas espíritas. Depois do primeiro ano de Coen, quando ela começa na prática, né? Ah, o médium tem que ser um médium educado. Ele precisa ser educado. Eu entendo que essa frase faz sentido, tá? Quando ela busca incentivar esse médium a se aperfeiçoar, né? Agora, a gente também precisa compreender que existem fenômenos que são mais intensos e que não dá para o médium se manter na mesma educação ou no mesmo polimento que o médium que está recebendo o nosso irmão do pronto-socorro. Porque ele está recebendo um estilo de espírito completamente diferente. Talvez animalizado, talvez numa condição há muito tempo nas regiões do umbral, né? Então, esse exercício também, ele precisa ficar claro para nós, para a gente não colocar todos os médiuns e todas as mediunidades na mesma caixa. Porque não é. Né? Porque não é. E aí é o trabalho também de autoconhecimento de cada médium, saber qual é o estilo mediúnico que lhe cabe e qual é o grupo mediúnico que lhe cabe. Né? Agora, para isso, o movimento espírita ele tem que alargar os horizontes e oportunizar espaços, né, para os mais diversos estilos mediúnicos, dentro do guarda-chuva kardeciano, obviamente. Dentro das obras básicas, dentro das obras de Chico Xavier, está tudo isso lá. Né? Está tudo isso lá. Não é preciso dialogar com outras literaturas se não quiser. É preciso, na verdade, se dispor ao aprofundamento do estudo, à observação, né? E à prática mediúnica. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer claro, mas o que eu quero dizer, assim, para finalizar nesse primeiro aspecto, é que nós não podemos entender a mediunidade como se entendia há 50 anos atrás, porque a necessidade da humanidade hoje é outra. No passado, o médium se desenvolvia com uma mediunidade inconsciente, porque ele tinha pouco acesso ao estudo. Então, ele precisava ter essa mediunidade inconsciente. O espírito vinha e fazia tudo que tinha que ser feito. Se fosse um médium de cura, o médico espiritual incorporava e realizava lá as cirurgias. No final da reunião, o médium não sabia nada que tinha acontecido. Hoje, a maioria dos médiums, eles são semiconscientes ou conscientes. Ou seja, a corresponsabilidade desse médium no fenômeno é muito maior. Se ele não se evangelizar e se ele não estudar, não adianta pôr responsabilidade só lá em cima, ou nos nossos amigos do invisível. Se ele for um médium de orientação e ele falar alguma bobagem, vamos dizer assim, nessa orientação,
ele é, no mínimo, 50% responsável. 50% no mínimo. Eu diria até mais. Eu diria 80%. Não dá para responsabilizar o invisível. Então, olha a profundidade de tudo isso que nós estamos conversando, né? E a gente saber também o momento que nós estamos vivendo, porque ao longo de uma encarnação, nós temos momentos de maior equilíbrio psíquico e momentos de menor equilíbrio psíquico. Suponhamos, eu sou médium, trabalho com orientação espiritual, recebo um benfeitor espiritual que orienta as pessoas. Um exemplo. Então, eu estou numa fase da minha vida onde eu estou bem equilibrado. A minha vida está redondinha, eu tenho meu trabalho, recebo meu salário, não tem ninguém doente na minha família, né? Eu tenho harmonia nas minhas relações, então tá bom. Só que eu não vou ficar nesse padrão uma encarnação inteira, porque é muito difícil que uma pessoa tenha um padrão de harmonia a encarnação inteira. A gente tem momentos de harmonia, momentos de desafio e assim vai. E aí, de repente, passado algum tempo, por exemplo, eu trabalhei com esse benfeitor 10 anos, e aí eu entrei numa fase que já estava programada espiritualmente, né? De maior desequilíbrio, porque eu tenho um enfrentamento na minha casa, alguém ficou doente, perdi o emprego, não sei, estou dando exemplos hipotéticos. Dá para achar que eu sou o mesmo médium anteriormente? Mesmo que eu tenha estudo, prática, etc. Não. Então, cabe a nós, enquanto médium, também um posicionamento de humildade, né? E de dizer assim, olha, eu posso me afastar da linha de frente por um período, para depois retomar. Nenhum de nós somos missionários. Nós não somos, assim, mediunidade... as nossas mediunidades, elas são expiatórias, né? Mediunidade... me fugiu agora a palavra correta, igual do Chico, etc. Não existe entre nós. É muito, muito difícil. Né? No nosso caso, é para o progresso. Então, a gente precisa também saber esses momentos. Isso vale para médium ostensivo, mas vale para todos os companheiros da casa espírita. Todos aqueles que dirigem grupos, presidentes de grupos, né? E não há mal nenhum em você executar um período, recuar um pouco, olha, então agora eu vou ficar recebendo passes, mas não vou mais aplicá-los durante um tempo, né? A supervisão espiritual também está aí para isso. E por fim, para finalizar, não quero me alongar muito, mas assim, uma questão que para mim é fundamental no exercício e na prática da mediunidade, e que eu sempre fiz questão de fazer isso, é utilizar a regrinha simples do Kardec. Universalidade do ensino dos espíritos. O que é isso? Veio uma orientação para o Edgar lá na Nova Era, seja ela particular, de foro pessoal, ou de foro coletivo. Porque às vezes vem uma orientação para casa, para o grupo, né? E tem aquelas que, às vezes, no momento de aflição, vem para o indivíduo pessoalmente, né? Busque outras orientações de outros médiuns e outras casas, e não tem problema nenhum nisso, que é o Kardec que nos ensina. Por quê? Cada um de nós, enquanto médium, filtra a informação ao seu modo, porque nós temos o nosso processo anímico junto com o mediúnico, tá? É impossível você fazer uma comunicação, seja ela qual for, 100% do que o espírito quer transmitir, tá? Só que se você pega informação em outra casa, o essencial vai estar presente nas 3 informações. E aí você fica com o essencial. Essa é uma questão importante. E a outra questão, passar tudo pelo crivo da razão. Né? Crivo da razão não significa engessar tudo, mas significa pôr a cabecinha para pensar. Né? Se o espírito falar para mim assim, por exemplo, dá um exemplo engraçado aqui. Edgar, vai lá na esquina e pula 3 vezes com o pé só, que nem o Saci, que vai resolver a sua vida financeira. Gente, nós já passamos dessa idade, né? Dessa fase, vamos dizer assim. Talvez alguém faça e a gente respeita, tá tudo bem. Mas assim, aí é o crivo da razão. Mas essa da universalidade do ensino dos espíritos é fundamental. Inclusive para dirigente de grupo espírita, para presidente, para coordenador, sabe? Eu, enquanto coordenava grupo, hoje eu não coordeno mais, mas quando eu coordenava grupo mediúnico, eu saía de Franca, ia lá em Ibiúna, no trabalho do Dr. Rezende, sobrinho de Eurípides Barçanufo, o melhor médium psicógrafo que eu já vi, porque eu não tive a oportunidade de conviver com o Chico. Então, não tendo a oportunidade de vivenciar a mediunidade do Chico,
O doutor Rezende, para mim, é o melhor médium. Ele acordava às 2 horas da manhã e psicografava até às 4, que era o momento que ele tinha silêncio, tá? Mandava remédios de homeopatia para o Brasil inteiro. Eu ia lá, para o doutor Rezende, está acontecendo isso na nossa reunião. Nós estamos no caminho certo? E aí ele trazia as orientações, seja pela psicografia, ele era médium vidente, audiente, ele trazia as informações. Saía daqui, ia lá em Uberaba. Achando que é brincadeira, responsabilidade de coordenador de grupo. Falava, olha, eu quero saber. Por quê? Porque nós tivemos um grupo, só a última fala, durante 5 anos, de tratamento de desobsessão para dependentes químicos. Tá? E aí, esse era um grupo que tratava espíritos na mais diversa condição espiritual. Inclusive esses que eu disse para vocês que ainda estão presos a condições muito embrutecidas. Então, assim, não era simples lidar com esse fenômeno. Não é o tipo do espírito, por exemplo, que se deixa tocar por algumas palavras do Evangelho. Então, a gente precisava buscar recursos fora para saber se estava correto o caminho que estava sendo trilhado e, ao mesmo tempo, para não correr o risco de se envaidecer demais e achar que a gente já estava dominando todas as verdades, que é um grande risco da mediunidade. Então, em muitos momentos, a gente foi fazendo correções de rota. Ó, Edgar, não é bem assim. Olha, pode fazer dessa forma. E a gente ia juntando, e aquilo que era essencial nessas informações, nas mais diversas casas, a gente aplicava naquele grupo. Então, um pouquinho da vivência nossa, que ainda é muito pequena. E é isso. Agradecer muito a oportunidade de estar aqui com você. Espero que tenha feito sentido. Espero que eu não tenha falado nenhuma bobagem a mais. Se eu falei, me perdoe, por favor. Oi, Edgar, que isso? Eu estou aqui refletindo, porque eu vejo assim, a sua fala foi de grande reflexão, não só para nós que somos aqui principiantes, estamos no meio do caminho aí, porque a mediunidade não é brincadeira, né? O espiritismo não é brincadeira. Eu acho que é isso que a gente tem que pôr em mente. E você disse uma palavra-chave: estudo. Sem estudo não tem como. E eu falo assim, principalmente os dirigentes de grupo, mediúnicos, tudo, todos. Principalmente agora, pós-pandemia, que a gente está vendo que essa questão está seríssima, né? Seríssima. Você estava comentando e eu, como professora, estava lá lembrando da minha sala de aula. Nós estamos por um momento de agitação, todo mundo está perdido. Então, todos nós, né, como se diz, você tem que recuar, ficar no seu cantinho e receber o passe mesmo, porque Imagina só na efervescência de uma escola, né? O quanto que tem de mediunidade ali. Desconhecida, mediunidade desconhecida. Na criança, no colega de trabalho, né? E o quanto que isso, nessa efervescência sentimental toda e espiritual, né? Não ocasiona dificuldades ali, né? sim, sim. Então, eu falo assim, o estudo, meus irmãos, é a base. Kardec é a nossa sustentação. Verdade. Depois que eu entendi um pouco Kardec, porque a gente ainda não entende completamente Kardec, a gente pode utilizar até outras obras, e você citou um companheiro, Hermínio de Miranda, que é um que nós estamos estudando, até tem a Deise aqui, né? O grupo de evangelizadores, nós estamos aqui, ó, no autismo. Olha que maravilha. Esse eu não li, eu preciso estudar com vocês, hein? Então, assim, maravilhoso. E o Hermínio de Miranda, ele tem muita coisa que nós ainda não entendemos. E eu vou só contar um segredinho para vocês, meus amigos. Na internet, nós não encontramos nada de Hermínio de Miranda. Era uma pessoa muito séria, muito estudioso. A Sueli Caldas de Schubert, né? Que é a dama da mediunidade, né? Moderna, aí, recém-desencarnada na pandemia, estudava Hermínio de Miranda. Então, meus amigos, temos aí dele Alquimia da Mente, que aqui dentro do autismo, eu ainda estou cobrando das meninas do grupo, precisamos ler Alquimia da Mente, para a gente poder aprender. E os dirigentes de casa espíritas, de grupo, nesse momento,
que o que todo mundo está precisando é do acolhimento. Depois desse acolhimento, como você bem sintetizou, aí vamos ver se ele está apto já para um grupo de estudo, que de repente ele não vai estar apto para um grupo de estudo. Então a gente tem que compreender isso. Nossa, meu amigo, deixa eu parar aqui, porque senão nós vamos ficar aqui, ó, fabulando, filosofando, e foi muito bom, foi muito excelente. Esperamos contar com você. Agora você já aprendeu o caminho, eu também já aprendi o caminho, para que a gente possa refletir sobre essa doutrina bendita, essa doutrina que nos consola, que nos mostra o caminho, né? Essa doutrina que nos mostra o verdadeiro Jesus, o Jesus homem que esteve aqui na Terra, que tenta até hoje nos amparar, nos assistir e nos mostrar o caminho que devemos conduzir. Então, nossa gratidão, Edgar. Muito obrigado, meu amigo. Fique conosco aqui na nossa sala, que agora nós vamos para a nossa finalização. Hoje eu vi que nós temos aqui presente a Mara. Mara, seja bem-vinda, Mara. Você que está aí, tem algum recadinho especial da nossa casa-mãe, né? Porque nós estamos aqui todos conectados lá com a nossa casa-mãe, que é o Centro Espírita Esperança e Fé, né? O patrono da nossa casa, que foi um grande médium, de uma moralidade muito grande, o senhor José Marques Garcia, né? Se a Mara quiser falar alguma coisa, seja bem-vinda, Mara. Saudade, muito trabalho. Bom, boa noite a todos, Boa justificando noite. minhas ausências, gente. Eu passei por uma fase aí de muito trabalho, festa querupita, muita coisa simultânea, organização do bazar, e tem os compromissos pessoais, e acabava não dando para eu entrar. Agora, se Deus quiser, eu vou voltar aí na rotina a ser uma frequentadora assídua da reunião. Eu só queria ressaltar a palestra da noite, foi assim, muito bem lembrado, muito bem explicado, a mediunidade e como nós espíritas estamos enxergando os médiuns. Porque o Edgar lembrou muito bem que tem fases da vida do médium que não é fácil para conduzir tudo isso. E o médium sério, ele é conduzido pela espiritualidade. E muitas vezes, quem está em volta, às vezes, não entende a atitude do médium naquela situação, né? Não que nós, os médiuns, não tenhamos falhas, mas tem momentos que é a espiritualidade que conduz, tipo assim, cala a boca, fica quieto, ou então, ó, agora é hora de falar. Então, o Edgar lembrou, assim, de a mediunidade, ela é linda, mas ela é desafiadora. Mas, quando nós estamos sob o amparo de uma casa, como a Nova Era, e tantas outras casas espíritas sérias que tem em Franca, então a gente se fica mais tranquilo. Então, maravilhoso o estudo, nossa gratidão aí pela explanação, viu? Algum recadinho, Mara? Algum pedido? Bom, gente, eu gostaria de pedir a todos que estão aqui, depois eu vou passar os bannerzinhos, mas a Feira da Fraternidade vai ser agora em novembro. Então, nós estamos num processo lá no Bazar de encaixotar as melhores roupas, colocar preço em tudo e encaixotar tudo separadinho, o que é blusa, o que é calça, o que é bermuda e assim por diante. Então, nós precisamos, primeiro, de mãos, braços, para ajudar no bazar. Quem tiver disponibilidade de dispor aí um dia na semana ou um dia a cada 15 dias, entre em contato comigo para ser voluntário do bazar. E vocês nos ajudar a pedir roupas, gente. Nós precisamos de roupas usadas, em bom estado, sapatos usados em bom estado, brinquedos em bom estado, aqueles brinquedos a gente precisa, no mínimo, dos 140, 150 brinquedos que nós vamos reservar para o Natal, e o excedente nós vamos levar para a feira, tá? Objetos de casa, cama, mesa, banho. E se alguém tiver, gente, olha, nunca é demais falar. Um computador que às vezes está ultrapassado em casa, mas que para uma criança carente
serve para ela aprender a digitar no Word. Então, quem tiver algum computadorzinho usado aí em casa, que dê para aproveitar, doe para nós, tá? Nós não vamos vender, não, nós vamos doar para criança carente. Mas é isso, nos ajudar nas campanhas. E quem tiver amigos, donos de empresa, que possa doar sapatos novos, masculino ou feminino, bolsa, carteira, cinto, todo esse material que é feito em Franca. E hoje tem muita confecção, que pode doar, às vezes, camiseta novas, né, que faz de teste, roupas, lingerie, moletom, tudo que é área de confecção que nós temos na nossa cidade. Então, quem tiver amigos donos de empresa, nos ajude a fazer os pedidos. Nós vamos disponibilizar os ofícios, tá? Será assinado pelo presidente da casa e a gente encaminha ou o ofício físico ou então ele digitalizado, tá? É isso. Ok, Mara, muito obrigada. Então, meus amigos, depois dessas reflexões que tivemos hoje, a semana que vem nós teremos aqui, para fechamento de estudo, a Valdete. Quem não pegou, pode ir lá no link, pode ir lá no YouTube e pegar a playlist da Valdete sobre Chico Xavier e suas obras. Na próxima semana, ela virá fechar essa parte que ficou faltando, né? Ela nos apresentou as 100 principais obras do Chico, que nós precisamos conhecer ainda, né, nessa encarnação, porque são mais de 400 obras, né, dele, e ela vai fazer um fechamento. E depois, na outra semana, nós teremos a nossa amiga Iraídes, que está aqui conosco, nossa companheira, né, de toda semana aqui conosco. Ela irá fazer o estudo, e assim, aí a gente já fecha o mês de setembro, meus amigos. A última semana já vai ser a da USE, e depois já estamos em outubro, e aí está indo, né? Daqui a pouco estamos finalizando o ano de 2023, mas que nós possamos sempre sermos gratos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesse planeta de provas e expiações que nos ajuda na caminhada, na aprendizagem. Então, agora, meus amigos, vamos para as nossas vibrações finais, agradecendo muito a esse Pai, a Jesus, nosso meigo Gabi da Galileia, que nos ampara, que nos ilumina, que adentre os nossos lares, trazendo a paz, a luz, o amor para cada lar, trazendo a medicação para as nossas águas. E assim, mestre querido, espiritualidade amiga, a equipe do senhor José Marcos Garcia, só temos que agradecer. Abençoe a todos, os nossos entes do coração, os nossos amigos, aqueles que porventura nos têm como inimigos, aos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, que estão nos hospitais, nos presídios, os nossos vovozinhos dos lares de idosos, as nossas crianças que estão no orfanato. Senhor, abençoe a todos. Seu Adalto? Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, eu semeie amor, perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja trevas, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido que compreender, amado que amar,
porque é dando que receberás, perdoando que somos perdoados, e morrendo que nascemos para a vida eterna. Que assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, meus amigos, gratidão a todos, que nós possamos ter essa semana de paz, de luz, que possamos, nessa Semana da Paz, vibrar pelo nosso Brasil, vibrar pela paz, pelo amor, pela união dos nossos povos. Gratidão a todos, um beijo no coração de todos e fiquem com Jesus. Até a próxima semana, meus amigos.